Muito bem, então nós vamos passar para o nosso estudo de hoje. Vai ser objetivo, então você fique atento, nós vamos ler alguns textos da Bíblia. Você já sabe que essa série nós estamos tratando sobre a palavra. Especificamente nós estamos falando do Evangelho de João, que dá uma ênfase especial nesse termo, a palavra, porque apresenta Jesus como a palavra, e apresenta a palavra de Deus como tendo poder para restaurar, para curar, para criar até mesmo algo do nada. Então, o Evangelho de João está baseado nisso. Nós já vimos no primeiro tema que ele escolhe cada detalhe. João ele escreve o seu Evangelho no final do primeiro século. Já está idoso, muito sábio. E, curiosamente, o Evangelho de João ele é um evangelho que os estudiosos, teólogos, eles dizem que é um evangelho muito pobre no sentido linguístico, porque tem aproximadamente 800 palavras que se repetem em todo o Evangelho. Seria equivalente a dizer que seria o conhecimento gramatical de uma criança aqui do Brasil de quinta série. Então, uma criança de quinta série, com seu vocabulário ainda limitado, teria condições de escrever, no caso, o Evangelho de João. Só que, na realidade, isso é algo que chama atenção para algo especial. João escolhe cada palavra para colocar no seu Evangelho de forma muito sábia. Cada história, cada momento que João narra ali tem um objetivo específico de alcançar o seu público, do qual nós fazemos parte também. Então, cada trecho ali do Evangelho de João é um trecho muito especial. E hoje nós vamos ver aqui algumas coisas. No estudo passado, eu cheguei a comentar aqui que nós temos aí 7 sinais apresentados no Evangelho de João, dos quais, desses 7 sinais, eles não são relatados como milagres, porque esse sinal estava apontando para algo que era muito maior do que o evento ali em si. Estava apontando para Jesus como Deus, para Jesus como o Messias. Então, João ele escolhe histórias de cura, de milagres específicas para colocar no seu Evangelho. E eu apresentei aqui na semana passada o primeiro sinal, que está registrado no capítulo 2 ali, que são as bodas de Caná ali, Jesus transformando a água em vinho. Esse foi o primeiro sinal. E hoje nós vamos falar aqui sobre alguns outros desses sinais. O tema de hoje, como vocês perceberam aí, que é o título dessa mensagem de hoje, né? A palavra que cura. A palavra que cura. Então, desses 7 sinais, desses 7 milagres aí que nós temos 4 milagres pessoais que Jesus curou e que Jesus ressuscitou o morto. Nós vamos deixar o 4º milagre para o próximo tema. Vamos falar de 3 hoje. Vou apontar aqui os pontos principais para nós meditarmos e tirarmos aplicações para a nossa vida e ver qual a importância da palavra dentro desses aspectos aí. Então, peço que você já abra sua Bíblia aí no Evangelho de João. Nós vamos ver então esse primeiro sinal, agora o sinal falando de cura a uma pessoa. Está no capítulo 4. Nós vamos ler 2 versos, não vamos ler todas as histórias, porque senão vai se tornar muito longo, e como eu falei, quero ser objetivo aqui nas nossas pontuações aqui. Então, você já abre aí a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 4, verso 46 e 47. O que está acontecendo aqui? João relata aqui que Jesus ele volta à mesma cidade que ele havia feito o primeiro sinal. O verso 46 diz assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Você dá uma pausa aí e analise comigo aqui alguns detalhes desse texto. Primeiro, essa pessoa que vai ali não faz parte do povo de Deus ali, é um oficial de Roma ali, né, que procura Jesus para pedir um milagre, pedir a cura de um filho. E tem algumas coisas interessantes nesse texto, né? O Kleber vai entender isso esses dias agora que passaram e teve com a filha dele internada, estava dodói. Que desespero para um pai ter um filho doente. Quem é pai sabe, vê, né? E às vezes nós, como pais e mães, a gente exagera um pequeno problema, né? Na verdade, a gente não tem como mensurar o que é um pequeno problema e de um grande problema, por isso a gente exagera.
A gente não consegue dormir direito quando o filho está doente. A gente não tem paz quando o filho está doente. E esse oficial procura Jesus para pedir cura para seu filho. E pede que Jesus vá até a casa dele. E você talvez não saiba, ou se você sabe, você vai relembrar disso agora. Ele está pedindo para Jesus fazer uma viagem de aproximadamente 30 quilômetros de distância. Era a distância que o filho dele estava daquele lugar onde ele se encontra com Jesus. Aproximadamente de 20 a 30 quilômetros. Então isso está acontecendo, ele procura Jesus ali desesperado pedindo. E o texto é enfático dizer que ele diz assim para Jesus que o filho dele está prestes a morrer. Então ele procura Jesus desesperado ali. E aí que é curioso, é que os versos seguintes, Jesus tem uma conversa com ele e diz assim para ele, olha, você vai acompanhar comigo, o verso 49 diz assim, rogou-lhe o oficial, né? Senhor, desce antes que meu filho morra, é o verso que eu havia falado. E aí você vai perceber no verso 50, Jesus respondendo a ele o seguinte, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. O que Jesus fez para curar o filho dele? Apenas disse para ele, vai, olha, acredita, teu filho vive, pode ir embora. E o oficial vai, e quando ele está no meio do caminho, o servo dele encontra com ele e diz assim, Senhor, não te preocupe que teu filho já está bem. E quando ele chega lá, ele pergunta para ele, que horas ele ficou bom? Imagina que foi uma viagem de 30 quilômetros a pé, né? Porque na época não tinha ali carro nem moto, né? Então demorou para chegar ali. Que horas mais ou menos? Ele fala, o que dá a entender o texto é que ele chega no outro dia. Eu encontrei uma vez um andarilho, e eu dei carona para ele, eu trabalhava numa empresa, e eu estava fazendo um percurso numa área de estrada aqui do Pará, que é desértica, e ele estava andando ali, e o carro que eu tinha carroceria, e eu parei do lado dele, sol muito quente, eu acho que era por volta de 10 da manhã, e a primeira vila depois que estava, depois do encontro que eu tive com ele, estava aproximadamente a 25 a 30 quilômetros de distância. E eu parei o carro ao lado dele e falei assim, amigo, você está indo para onde? Aí ele falou assim, eu estou indo para, o nome da vila era Vila dos Palmares. Ele falou, estou indo para a Vila dos Palmares. Aí eu falei, você quer uma carona? Porque andarilho às vezes não aceita carona, eles estão andando ali, estão determinados a ir andando, não aceita. Ele falou, aceito. Aí ele já ia subir atrás, né, na carroceria, aí eu falei, não, entra aqui comigo, senta aqui do meu lado. Aí ele entrou, comecei a falar de Jesus para ele, perguntando da família dele, tudo, né? Ele fez um comentário ali interessante a mim, disse assim, olha amigo, você me ajudou hoje, você economizou um dia de viagem. Eu falei, é sério? Ele falou assim, mas a gente consegue caminhar em média de 20 a 25 quilômetros por dia. Porque a gente tem que parar, às vezes está muito quente, para comer, para beber água, então dá essa média de 24 a 25 quilômetros por dia. Então, baseado nessa ideia dessa pessoa que estava andando ali na estrada, eu faço ideia de que também esse oficial demorou mais ou menos um dia para voltar para sua casa. E ele pergunta lá, né? E acontece o relato que a Bíblia diz aí, que ele encontra o seu filho curado e deduz que foi no momento que Jesus disse, olha, vai que teu filho vive, foi o momento que ele foi curado. Essa é a primeira história de cura pela palavra de Deus ali em uma pessoa. A segunda história, nós vamos ver aqui, está registrada no capítulo 5, agora você vai comigo no capítulo 5, verso 5 e verso 7. O capítulo 5 aí, mais textos estão falando sobre essa cura, e eu quero só registrar aqui um ponto específico. O verso 5 diz assim, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, melhor dizendo, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Deixa eu contextualizar aqui. Jesus se aproxima de um tanque chamado tanque de Betesda, e ali tinha uma crendice, que quando a água mexia, a primeira pessoa que entrasse naquele tanque ali ia ser curada. E esse homem estava doente, paralítico, há 38 anos, e estava ali do lado. Mas como era paralítico e não tinha quem colocasse ele lá na água antes que alguém entrasse, sempre alguém entrava antes e, teoricamente, como ele diz aí, recebia a bênção antes dele, né? Então ele estava ali, paralítico há muito tempo. Jesus, sabendo, observou ele, se aproximou e fez essa pergunta de se ele queria ser curado. E aí o texto em seguida vai dizer o seguinte, acompanhe comigo aí. Verso 8. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Aqui tem um detalhe sobre o sábado, não vamos entrar nesse detalhe aqui, eu quero falar especificamente do milagre, do sinal. E eu queria aqui pontuar algo interessante nessas duas histórias. A primeira, você percebe um pai intercedendo pelo seu filho.
Um pai que faz uma viagem para pedir, para rogar a Jesus Cristo. A isso nós chamamos de intercessão. O que nós fizemos ainda há pouco, nós oramos juntos por alguém, nós intercedemos por alguém. É muito bom saber que alguém ora por nós. É muito bom. É um ato de amor orar por alguém. Você parar das suas atividades e orar. Quando a mãe ora por um filho, quando o pai ora, quando você ora por alguém, você está nada mais nada menos do que fazendo um ato de amor por alguém. É muito bom ouvir que alguém está orando por você. E quando não tem ninguém orando por você, quando não tem ninguém intercedendo por você, como estava esse homem há 38 anos ali à beira do tanque. Olha o que ele diz para Jesus: Senhor, eu não tenho ninguém comigo para me colocar aqui no tanque. Ninguém se importa comigo. Talvez alguém nessa manhã aqui, ou alguém que está longe nos assistindo, esteja pensando dessa forma: ninguém liga para mim, eu estou só, estou sofrendo há um tempão, ninguém liga para mim. Qual a diferença dessas duas histórias? O mesmo poder foi o poder que curou os dois, tanto aquele que recebeu intercessão, quanto aquele que o próprio Cristo se aproximou. Sabe qual a diferença dos dois? É que o segundo achava que a bênção dele estava apenas nas outras pessoas, ou naquele tanque ali representado, mas a bênção está em Jesus. Se você estiver só, se você acha que não tem ninguém que pode interceder por você, vá até Jesus, você ore a Ele, peça a Ele a cura. Ele pode te curar, Ele pode te curar. Na realidade, nós nunca estamos só, nunca estamos só, porque Jesus prometeu em Mateus, quando ele estava indo, ele falou: olha, eu estou indo, mas eu estou com vocês até o último dia, até a consumação dos séculos, eu nunca vou abandonar vocês. Você nunca está só com Jesus, nunca, nunca. Apesar de às vezes você achar que está acompanhado apenas quando você vê uma presença física, mas através de uma oração você consegue alcançar Jesus Cristo, que está ao seu lado. Então essa é uma grande diferença nesses dois textos, nesses dois relatos. Então os dois são curados pelo poder da palavra. E nós temos aqui um terceiro ponto, ou melhor, um terceiro sinal aí de cura, né? Agora você vai comigo no capítulo 9, verso 5 e verso 7 também. E aqui já é a nossa terceiro sinal dos três que eu falei que iríamos ler hoje. Capítulo 9, verso 5 ao verso 7. Diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus está falando. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito o lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Esse milagre aqui, Jesus até toca na pessoa, porque ele faz ali o lodo, né? A isso nós chamamos de o ato do profeta. Você sabe que o povo ali, inclusive na história passada, eu ignorei aqui a questão do aspecto do sábado, né? Mas aqui de novo se repete a mesma questão. Os fariseus estavam ali censurando porque Jesus estava fazendo milagres ali, sinais no sábado. E ele faz uma nova situação aqui, quando ele cospe no chão, para o judeu ali que era mais ortodoxo ali, dizia o seguinte: você não pode nem cuspir no chão, porque se você cospe no chão, você está trabalhando, porque você está regando a terra. E você não pode, porque não pode plantar, não pode regar a terra. Então Jesus, propositalmente, ele cospe no chão, faz o lodo e passa nos olhos do cego ali. Propositalmente. Teoricamente ali, aqui entre aspas, né, ele está transgredindo o sábado na visão daquelas pessoas, mas isso não é bíblico. Só que Jesus mostra que isso ali não era importante, fazendo isso. E ele passa ali o lodo nos olhos daquele cego, e não é naquele momento que o cego é curado. É quando ele diz assim: vai e lava-te no tanque de Siloé, ou seja, obedeça ao que eu estou falando, a palavra. Jesus fala e ele é curado também em seguida. Então, quais são as ênfases aqui dessas histórias que João está colocando aqui? Não foi o toque de Jesus que curou, ele fez aquilo ali apenas para dar um outro ensinamento para aquelas pessoas que estavam ali observando, que eram fariseus, que estavam querendo censurar por conta do sábado. Mas o que curou aquelas pessoas foi o poder da palavra dele, foi o poder da palavra de Jesus. É isso que ele está falando. Então Jesus, ele cura essas três pessoas apenas falando: vai que teu filho vive, levanta, toma o teu leito e anda, vai e lava-te ali no tanque de Siloé. E quando ele foi curado. Há poder na palavra de Jesus Cristo. É isso que João está falando.
Então, a grande questão aqui é que João está apresentando Jesus como Messias, como Deus. Jesus é Deus, isso é inegável. Sabe por quê? Porque o povo de Israel, o povo hebreu, o povo judeu, sabia que esses sinais que João apresenta aqui só poderiam ser feitos pelo Messias, só poderiam ser feitos por Deus. E eu queria ler aqui 2 textos com vocês, para nós vermos essa questão aí. Um está no livro de Isaías, você pode ir lá para o livro de Isaías, e já vamos aqui ver os últimos textos aqui dessa manhã. Isaías capítulo 33, verso 5 e 6. Você vai ver que o profeta Isaías falando de que coisas aconteceriam. 33, verso 5 e verso 6 diz assim: O Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu a Sião de direito e de justiça. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Eu acho que eu coloquei o texto equivocado. Deixa eu olhar aqui no meu... Mas está isso aqui mesmo. Perdão, irmãos, aqui eu equivoquei o texto. De qualquer forma, esse texto vai fazer referência a esse texto de Mateus aqui. Não vou ter tempo para procurar agora aqui. Você vai comigo para o texto de Mateus, capítulo 11, verso 2 a verso 6. Perdão. Acabei aqui na hora de digitar. Mas eu sei como eu vou encontrar. Mateus 11, 2 a 6. Diz assim: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado este evangelho. Verso 6. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ou seja, os sinais que Jesus estava apresentando ali, João Batista está perguntando se ele era o Messias, eram provas de que realmente ele era o Messias. Os sinais, os milagres ali, porque o povo estava esperando o Messias que faria esses sinais e esses milagres. Então, o povo já sabia que não tinha como negar, ou esse homem era realmente Deus, ou então ele era um louco. Mas eles estavam vendo que aquilo que ele estava fazendo realmente era uma prova de que ele era o Messias. É tanto que C.S. Lewis, ele escreve algo no seu livro Cristianismo Puro e Simples, que é um texto muito interessante, e eu gostaria de ler aqui a vocês. É um trecho relativo, é um parágrafo pequeno, só que como a projeção parece um pouco grande, eu queria ler a vocês aqui, para você ver a dedução que ele chega observando a história de Jesus. O Evangelho de João é o Evangelho que não deixa mais de dúvida que Jesus é Deus. Ele diz claramente: eu sou Deus, eu sou. E C.S. Lewis diz o seguinte: ele está conversando com alguém ali, fazendo um comentário apologético, que diz assim: estou tentando impedir que alguém repita a rematada tolice dita por muitos a seu respeito. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre de moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Qual o problema nessa afirmativa? Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral, seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Mas em seguida ele vai dizer o seguinte, deixa eu passar aqui: ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode prostrar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com a paternal
condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Agora, parece-me óbvio que ele não era nem um lunático, nem um demônio. Consequentemente, por mais estranho, assustador e inacreditável que possa parecer, tenho que aceitar a ideia de que ele era e é Deus. Então, C.S. Lewis ele resume nessa questão aí. Olhando para a história de Jesus, sobretudo no Evangelho de João, não há como negar, inegável. Ou esse homem era um lunático, ou ele era Deus. Nós acreditamos que ele é Deus. Por todos os sinais que ele apresentou, por tudo que ele falou, por tudo que ele pregou, por sua morte, por sua ressurreição. Ele prova que é Deus. Ele prova que é Deus. Aí a pergunta é a seguinte: mas pastor, essas coisas acontecem hoje, esse tipo de milagre, esse tipo de sinais acontece hoje? Ele tem curado, ele tem feito esse tipo de coisa hoje? Sim, irmãos, ele tem feito. Tem feito. Eu queria aqui passar um pequeno vídeo a vocês agora, de uma história que foi contada na TV Novo Tempo. Queria fazer aqui um convite a você que não assiste a TV Novo Tempo, ou você que assiste e ainda não indicou essa TV para alguém. Indique. É muito bom que as pessoas assistam, elas vão conhecer muitas verdades que elas não conhecem, histórias maravilhosas. Eu queria que você acompanhasse comigo essa história de um milagre que aconteceu com uma pessoa que confiou em Deus, que confiou em Jesus Cristo. Põe para executar lá, por favor, Mateus. Quando eu sofri um acidente de carro, a minha perna esquerda foi completamente esmagada pelo carro e a direita sofreu uma grande fratura. Um médico maravilhoso, o melhor ortopedista do mundo que eu já conheci. E ali ele me levou para a primeira cirurgia, que duraram 4 horas e meia. E voltando da cirurgia, eu acreditei que já estava boa para ir para casa. Quando ele disse que ele amputaria as minhas pernas e que a minha perna esquerda havia completamente esmagado. Haviam sido deixados pedaços de ossos pela calçada. Nossa. E não havia mais o que fazer. Que idade você tinha na época? 17 anos. Naquele momento eu olhei para o médico, me deu muita vontade de chorar. Eu sentia muitas dores. E ali em segundos eu precisei pensar no que Deus tinha para mim. E como eu não sabia o que Deus tinha para mim, eu falei para o médico que eu não podia assinar o documento da amputação. E ele disse: mas você não vai assinar? Eu disse: eu não posso. E ele perguntou: não pode por quê? Eu falei: eu não posso porque eu sou cristã. E ele pôs a mão na cabeça e ficou apavorado. E disse: bem, se você está esperando em Deus, como é que ele se comunica com você? Ele telefona, ele escreve uma carta. Eu disse: doutor Queiroz, fique tranquilo. Ele já estava no local do acidente. E segundo uma mulher que já faleceu há muito tempo atrás, mas escreveu os livros lindíssimos, ela disse que quando nós estamos apavorados com o nosso problema, por trás das cortinas do céu, Deus já tem a solução. Eu dou 8 dias para o seu Deus vir no hospital. Ele desafiou Deus e disse: se 8 dias ele não vier, eu que sou médico, que estudei, ele sabia que ele era o melhor. Eu que sou muito bom no ramo, serei o seu milagre. Sábado de manhã ele marcou e fez assim: amputação. Foram os 8 piores dias da minha vida. Eu tive muitas dores. Ao 3º dia a perna foi escurecendo. Ao 4º dia ela brotava pus e cheirava mal. Ao 4º dia, 5º dia, ele entra no quarto e diz: e aí? Seu Deus telefonou, escreveu alguma coisa. Aí ele sentou na beira da minha cama com muito carinho, acariciou o meu tornozelo e disse: você ama a vida? Você parece ser uma moça muito inteligente. Como eu te disse, eu até acredito que Deus exista, mas há coisas que Ele deixa pra gente fazer. E eu dizia para ele: eu tenho amor à vida, mas se nós combinamos com Deus, 8 dias nós vamos esperar 8 dias. E eu sabia que Deus vinha com alguma coisa, eu não sabia o quê, mas eu sabia que Ele tinha uma resposta. Ao 7º dia, nós fizemos um culto na sexta-feira à noite, aguardávamos o dia do Senhor, e Deus ouvia as nossas orações no hospital. E na sexta-feira à noite, eu tive vontade de fazer uma entrega para Deus. E eu fiquei pensando, e às vezes eu sei que você pensa igual a mim, o que eu posso dar para Deus para Ele atender esse meu pedido? O que eu posso trocar com Ele? Tentar fazer troca. Deus não está interessado em nada do que nós temos aqui. Falei com Deus assim: Senhor, não posso construir uma igreja, não tenho talento para gravar um CD, eu não tenho nada para te entregar.
Então eu falei, Senhor, eu não tenho nada, mas eu tenho uma coisa, o meu coração. Eu vou falar do amor de Deus, e quem me chamar, não importa aonde, eu vou contar que Deus se preocupa com pessoas pecadoras pequenas como eu. Ouve o pedido de gente pecadora e se interesse. Agora, se o Senhor decidir que eu fico na cadeira de rodas, eu aceito e te peço forças. No dia seguinte, sábado pela manhã, sexta-noite ele me deixou sem comer. Eu gosto muito de comer. O médico deixou em jejum já para fazer jejum já para amputação no sábado de manhã. E naquele momento eu gelei quando ele sentou no pé da minha cama, trouxe a comitiva médica e disse assim: e aí? Você está preparada para o que você vai ver? E eu suava tanto, eu tremia tanto, que eu virei para ele e falei assim: e o senhor está preparado para o que o senhor vai ver? E a hora que ele tirou a última atadura, aí quem ficou emocionada fui eu. Ele deu um tapa bem forte no meu pé esmagado, olhou para as mãos dele, as lágrimas começaram a descer dos olhos, e ele dizia assim: meu Deus, foi através de mãos que não creram. O seu Deus veio, você está curada. Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe também os limites de tempo que a gente tem para trabalhar nesse planeta Terra. Ele sabe quando as contas vão vencer na sua casa. Ele sabe quando você tem prazo para uma cirurgia. E Deus trabalha por amor a nós, muitas vezes dentro desses prazos. E eu sabia que Deus vinha com alguma coisa, eu não sabia o quê. Senhor Deus, nós nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor faça um milagre da cura na nossa vida, na vida das pessoas que nós amamos. O Senhor tem poder para isso, nós sabemos. Então nós rogamos a Ti, Senhor. Faça-se a Tua vontade. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.